Caros professores e caras professoras, apresentamos as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor do livro Sermões, de Antônio Vieira. Para começar, lembre que a leitura escolar de Sermões de Antônio Vieira é uma tarefa desafiadora. Ele é um autor do século XVII e escreve sermões, um gênero literário que não é mais praticado e está distante da maioria dos leitores. Uma dificuldade desses textos é entender as referências religiosas extraídas da Bíblia. Para aproximar os sermões dos alunos, é necessário recuperar aspectos daquela sociedade hierarquizada, na qual as pessoas se orientavam pela religião. Também é importante contextualizar a sociedade brasileira e portuguesa do período colonial. Os Sermões de Vieira são um conjunto de discursos doutrinários, escritos para serem falados durante a missa. Vieira ficou famoso como pregador naquela época. Seus sermões eram esperados pelos fiéis. Os temas eram diversos, desde a conduta individual dos fiéis até assuntos da vida política, como a relação entre colonos e indígenas. Um dos mais famosos, o Sermão da 60ª, por exemplo, trata do efeito dos próprios sermões na consciência dos fiéis. Nesses textos envolventes, o padre interpreta a realidade de acordo com a perspectiva católica. Todos os acontecimentos são compreendidos a partir de conteúdos proféticos transmitidos pela Bíblia. De maneira geral, o objetivo do sermonista é persuadir os ouvintes de acordo com os preceitos católicos da época. Agora, vamos conhecer as atividades de número 1. Essas atividades devem ser desenvolvidas pelo professor de língua portuguesa. O objetivo é estimular que os estudantes mergulhem fundo nos sermões de Vieira, dentro e fora do ambiente escolar. O título da proposta de atividade de pré-leitura é As Religiões do Brasil, Pesquisa e Seminário. O objetivo é sensibilizar alunos e alunas para a leitura dos sermões por meio de uma pesquisa sobre as religiões praticadas no Brasil. Pergunte aos estudantes quais são as religiões que eles conhecem. Depois, ajude a completar essa lista com religiões que a turma não mencionou. Em seguida, divida os alunos em grupos. Cada um deles deve fazer uma pesquisa a respeito de uma religião. O resultado deve ser apresentado na forma de seminários com uma exposição de PowerPoint. Essa atividade mobiliza habilidades de seleção de fontes de pesquisa, organização de dados, síntese e exposição oral. Ela também oferece a oportunidade de refletir sobre a discriminação religiosa. Agora, vamos partir para a atividade de leitura. O título é Recitação Expressiva de Trechos Escolhidos. A proposta é aproximar os estudantes dos textos de Vieira por meio de recitação. Sugerimos dividir a sala em grupos, atribuir um sermão para cada grupo e solicitar a seleção de 1 ou 2 parágrafos. Após a seleção e o ensaio da leitura, um ou mais membros de cada grupo apresenta a sua interpretação e a turma avalia e comenta. Além de recuperar a forma histórica como os sermões eram apresentados, a atividade pretende valorizar a dimensão oral da leitura. Essa atividade pode ser enriquecida com uma exposição de trabalhos audiovisuais em um canal de vídeos ou podcasts. Agora, vamos analisar a atividade de pós-leitura. O título é A Estrutura Argumentativa dos Sermões, Esquema dos Argumentos. Inicie fazendo uma exposição sobre argumentação como recurso de debates. É importante mostrar que a argumentação é um recurso utilizado em diferentes gêneros textuais e que há diferentes formas de argumentar. Em seguida, alunos e alunas vão fazer uma releitura de um sermão escolhido, produzindo uma lista dos argumentos apresentados por Vieira. Cabe lembrar aqui que Antônio Vieira era reconhecido pela capacidade de persuadir os ouvintes, usando diversas formas de argumentar. Aprender a argumentar é aprender a avaliar e defender as próprias posições, especialmente
no âmbito das disputas de poder. Agora, vamos conhecer as atividades de número 2. Essas atividades devem ser desenvolvidas por professores de outros campos do saber. O objetivo é valorizar o diálogo entre as disciplinas, além de estimular a análise aprofundada dos sermões de Vieira dentro e fora do ambiente escolar. Vamos começar pela atividade de pré-leitura. O título é Como viviam as pessoas no Brasil colonial? E o objetivo é investigar a vida cotidiana no início da colonização. Como as pessoas se organizavam politicamente? Que trabalhos e profissões existiam? Como as pessoas se vestiam? Como se alimentavam? O resultado pode ser uma exposição de cartazes chamada Quadros da Vida Cotidiana no Brasil Colonial. Cada cartaz pode retratar um aspecto da sociedade colonial. As fontes de pesquisa podem incluir livros de história, textos literários e jornalísticos, pinturas, filmes e podcasts. Dê atenção especial aos documentos da época. Pode ser muito interessante para os alunos conhecer a experiência de quem viveu no Brasil no século XVII. Há aspectos marcantes da sociedade brasileira que têm raízes no período colonial. O mais relevante é a herança escravagista, que ainda deixa marcas na vida social de negros e negras em todo o país. Agora vamos conhecer a atividade de leitura. O título é Negros, Negras, Índios e Índias na Pintura Brasileira. O objetivo é contribuir para o debate sobre as práticas antirracistas, enfocando as populações de origem indígena e africana. Para incrementar a sequência, propomos que alunos e alunas pesquisem as representações das populações indígenas e negras na pintura colonial. A proposta é baseada no reconhecimento de que essas populações foram desumanizadas e de que a condição de exclusão social continua muito presente nos dias atuais. Simultaneamente, a atividade proporciona um estudo social a partir da representação artística. Vamos partir agora para a atividade de pós-leitura. Ela se chama Pesquisas sobre as Religiões no Brasil e será desenvolvida pelos professores de Geografia e Matemática. O objetivo é discutir a religiosidade no Brasil por meio de instrumentos gráficos, infográficos e cartográficos. Tenha em mente a seguinte questão: como se apresenta a religiosidade no Brasil contemporâneo? Para responder, alunos e alunas devem usar fontes acadêmicas e reconhecidas sobre a religiosidade. Depois da pesquisa, devem apresentar os resultados em grupo, utilizando mapas, infográficos ou gráficos. Propõe uma conversa sobre a presença da religiosidade na vida de cada um de nós, em nossa família e comunidade. Com essa atividade, pretendemos promover o diálogo interdisciplinar na escola, favorecendo uma visão menos compartimentada do conhecimento. Esta obra e as atividades aqui propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa, previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final do vídeo. Obrigado por assistir e até breve.